Obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento o Sr. Dr. Moreira Rato, senhoras e senhores deputados. Já quase tudo, ou já praticamente tudo, foi dito, designadamente tendo em consideração que o Sr. Doutor também já aqui respondeu e foi ouvido no âmbito da anterior Comissão Parlamentar de Inquérito, mas eu continuo aqui com muitas dúvidas sobre a bondade do negócio que foi feito com a tranquilidade. Tendo em consideração que foi feito um contrato de depósito em garantia e de financiamento a 28 de 4 de 2014, em que o BES concede uma linha de crédito à Espírito Santo Financial Group, que por sua vez constitui um depósito em numerário para garantia junto do BES no montante de pelo menos 10% do total de valor do papel comercial para reembolsar nessa data, portanto que era um depósito em garantia, e que, na sequência deste contrato, o Espírito Santo Financial Group mandata o BES para que proceda à venda da totalidade do capital social da tranquilidade, caso o crédito venha a ser utilizado e não reembolsado. Neste contrato e neste mandato que é conferido, Sr. Doutor, e faço-lhe já aqui a primeira pergunta, é inserida uma cláusula de irrevogabilidade, ou seja, é um mandato que é revogável, que não caduca por morte do mandante ou extinção, extinção ou liquidação, portanto, da entidade, no caso de ser uma pessoa coletiva, porque é conferido no interesse do mandatário. Portanto, desde logo, não se coloca aqui a questão de haver qualquer revogação por parte de quem confere a garantia, o que lhe dá uma segurança muito grande. Neste contrato, que tem muito que se lhe diga, e depois a seguir já vai compreender as perguntas que lhe vou fazer, vemos que ele é assinado e há também uma cláusula, que é a cláusula 26, que estabelece como é que serão feitas as comunicações, e designadamente por parte do BES aparece a doutora Isabel Santos, com morada no BES, e o Dr. José Faria, com domicílio profissional na Ilha Grande Caimão, portanto, nas Ilhas Caimão. Por parte do Espírito Santo Financial Group aparece José Castela, com direção profissional em Lisboa, que também representa a Partran, o mesmo José Castela também Partran. Por parte do BES, Joaquim Frois e Amilcar Moraes Pires, e também por parte do Espírito Santo Financial Group, a assinar o contrato José Manuel Espírito Santo, Ricardo Salgado como presidente. Pela Partran, o mesmo Ricardo Salgado também como presidente. Portanto, este contrato, do ponto de vista jurídico e da avaliação jurídica, suscita variedíssimas questões. É feito em 28 de abril, como disse, de 2014, portanto, já com toda a efervescência que se sabe que por aqueles dias vivia o BES e todo o Grupo GES. A 2 de setembro de 2014 é feito um aditamento a ampliar a concessão de crédito a partes não financeiras do GES, designadamente a Rio Forte, com papel comercial e outras. É constituído um penhor financeiro de primeiro grau sobre as ações da tranquilidade para garantia do cumprimento das responsabilidades e obrigações emergentes do crédito e do crédito ampliado. A Partran é uma sociedade direta e indiretamente integralmente detida pelo Espírito Santo Financial Group e detém a totalidade das ações. Estas ações são 32 milhões, é um lote de 32 milhões de ações ordinárias nominativas com valor de 5 euros cada uma, portanto, cada uma delas, representativas da totalidade do capital social. Isto também para depois percebermos o montante porque ela foi vendida e qual o valor que estava aqui em causa. E estes 32 milhões de ações ordinárias, com valor de 5 euros cada, ficam a calcionar os 48 milhões da linha de crédito que depois é conferida. Portanto, este é um enquadramento do contrato de depósito em garantia e de financiamento, que é feito nestas datas específicas. Por outro lado, em ata do Conselho de Administração do novo banco, de 28 de agosto, ata número 11, no seu ponto 03.0301, o Sr. Doutor dá uma informação da Linklaters a propósito da Apollo, referendo que tinha recebido nessa manhã informação por parte do Sr. Dr. Pedro Cisa Vieira, atual Ministro da Economia,
relativa à reunião que tinha tido com os representantes da Apollo e respectivos advogados para estes últimos explicarem as últimas alterações propostas, designadamente quanto à cláusula de Material Adverse Change e à venda da participação da Tranquilidade na ESAF e na Espírito Santo Contact. O Sr. Doutor, nessa reunião, sublinhou de forma vincada a pressão que o Sr. Dr. Pedro Cisa Vieira tinha feito relativamente ao potencial de litigância existente relativamente a este contrato e informou disso os membros do Conselho de Administração. Pergunto-lhe qual era esse potencial de litigância, qual foi a opinião jurídica, portanto, estou-lhe a perguntar sobre factos, não é sobre opiniões. Qual foi a posição, a opinião, o aconselhamento jurídico que foi transmitido pelo Sr. Dr. Pedro Cisa Vieira nessa reunião? E qual foi, para que alertas e perigos é que foram apontados para um negócio que poderia ser feito da venda da Tranquilidade? Por outro lado, foi feito também, na ata 14, na reunião de 4 de setembro, um outro ponto de situação relativamente às negociações com o Fundo Apollo, tendo sido expressa a opinião do Dr. Pedro Cisa Vieira. Nessa reunião foi proposto, e é assim que termina a reunião, e dizem assim que consideram que as propostas da Apollo eram inaceitáveis e foi pedido ao Dr. Pedro Cisa Vieira que informasse imediatamente a Apollo desse entendimento. O Dr. Vítor Bento disse que ia informar o Banco de Portugal e o Instituto Segundo Portugal das posições da Apollo e das decisões do Conselho de Administração do novo banco. Isto a 4 de setembro. A 12 de setembro sabemos que foi vendida a Tranquilidade. A 14 é feita uma ata, portanto, uma Assembleia Geral. A 14 é feita a última reunião, 14 de setembro é feita a última reunião com o então à data constituído Conselho de Administração, da qual fazia parte o Sr. Doutor, para ratificar esta venda. A reunião subsequente é 24 de setembro, já com o Sr. Dr. José Eduardo Stock da Cunha. Eu pergunto-lhe, primeiro, qual foi todo o aconselhamento jurídico que foi feito, tendo este enquadramento jurídico e financeiro, sabendo qual era o valor da Tranquilidade, porque já aqui foi dita à saciedade que efetivamente o valor seria superior e sabemos como é que as coisas são vendidas quando são vendidas ao desbarato, porque é a ideia que fica, inapelavelmente, foi vendido ao preço da uva, independentemente das circunstâncias, porque nós sabemos que há mecanismos de tranquilidade do mercado, mas quais foram esses aconselhamentos jurídicos, que são perturbadores? Porquê que o Conselho de Administração do Banco de Portugal, depois de ter feito consignar em ata que era uma decisão irrevogável, portanto, e que queriam parar, não é, suspender as negociações, escassos dias depois, concretiza essas negociações? E se este... Vou concluir, Sr. Presidente, se me permitir, vou já concluir. E se este desidrato desta venda teve a ver com a saída do Conselho de Administração formado pelo Sr. Dr. Vítor Bento, pelo Sr. Doutor e pelo Sr. Dr. José Honório. Se o Sr. Presidente me permitir só mais uma pergunta, porque depois penso que não terei a fazer. Mudando agora de assunto, relativamente à questão do Fundo NAO, de que o Sr. Doutor esteve entre 2008 e 2009, eu pergunto-lhe, e sabendo que o escopo era captar clientes internacionais, o Sr. Doutor já disse isso na audição que fez anteriormente, nesta casa, mas na outra, a Comissão Parlamentar de Inquérito, eu pergunto-lhe o que é que fazia para captar estes clientes internacionais? Porquê que o Sr. Doutor saiu se até tinha 1% do capital social, portanto, do capital desse fundo, que foi constituído por 200 milhões, sendo que 1% são 2 milhões que lhe terão sido dados, ao que presumo o Sr. Doutor não terá entrado com capital próprio seu, portanto, terá-lhe sido oferecida esta participação. E pergunto qual a ligação com o Eurofin, uma vez que 2 dos membros da administração, portanto, do Fundo NAO, pertenciam simultaneamente à Eurofin. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância do tempo. Muito obrigada. Sr. Dr. Moreira Rato, por favor. Sim, senhora. Eu vou, então, começar pela questão da tranquilidade. Não é? A questão da tranquilidade, mais uma vez, foi constituída aqui, e a senhora deputada, uma boa parte do que disse foi antes de nós chegarmos, não é? Foi 28 de abril, que foi concedida esta linha de crédito com vista, com o penhor das ações da tranquilidade, com vista a cobrir a tal linha de crédito para de colocação de papel comercial
da ESI da Rio Forte. O que os nossos advogados nos diziam é que havia realmente, que não era evidente a execução, o próprio reconhecimento do penhor deu trabalho jurídico, não é? E essa foi a grande questão. E, portanto, os nossos advogados, normalmente, em comissão executiva, chamavam-nos a atenção para isso, não é? Me permite, chamavam a atenção para a possibilidade de os credores do BES poderem vir suscitar, intentar uma ação de impugnação relativamente a este contrato e pelos timings em que ele foi feito? Relativamente a isso? Porque nesse parece caso, que é uma forma fraudulenta de desvio de fundos. É isso que o Sr. Doutor se está a... Não é isso que me estou a referir. O que eu me estou a referir é ao facto de o penhor ter que ser reconhecido pela Espírito Santo Financial Group, que estava em gestão controlada na altura, não é? Portanto, o desafio era esse. A Espírito Santo Financial Group estava em gestão controlada e, estando em gestão controlada, teria que era mais difícil o reconhecimento do penhor. Eu penso que era essa a questão jurídica que se levantava. A questão das propostas inaceitáveis a 4 de setembro. Nós tivemos a negociar, não é? Com a Apollo, e a Apollo propunha cláusulas diferentes ao contrato. Cláusulas essas que, como podem ver nas reuniões da Comissão Executiva, nas atas das reuniões de Comissão Executiva, nós considerávamos inaceitáveis. E nós aceitámos e recusámos várias cláusulas de maneira a proteger o valor... Desculpe, porquê? Quais eram essas cláusulas e porquê que eram inaceitáveis? Havia cláusulas sim. Conclua, por favor. Sim. Quer dizer, havia cláusulas que poderiam envolver ajustamentos futuros de preços se acontecesse algum risco, coisas desse género. Cláusulas desse género. É isso que eu me estou a referir. Portanto, a questão de nós termos saído, que é a sua última pergunta, se a nossa saída tem alguma relação com a venda da tranquilidade, não tem nenhuma, não. A razão por que nós saímos não tem nada a ver com a venda da tranquilidade. Portanto, quer dizer, não pesou na nossa decisão. Eu acho que a questão, mais uma vez, acho que o processo da venda da tranquilidade, dadas todas as condicionantes que existia, foi, na minha opinião, muito bem gerido pela Comissão Executiva. E muito bem coadjuvada também do ponto de vista jurídico. A questão do Fundo NOW. O Fundo NOW era um fundo clássico, de global macro, não é? E os investidores internacionais que nós contactámos eram os investidores internacionais, os normais, os grandes fundos internacionais, com o auxílio dos bancos de investimento que nos prestavam apoio, como prestam este tipo de fundos, não é? Os maiores bancos de investimento do mundo. Porquê é que saí? Saí porque, não tendo havido performance positiva, não é? Então, tendo havido uma performance positiva do Fundo NOW, eu, não conseguindo ir buscar fora investidores fora dos investidores que já tinha, fui-me embora, saí. O capital próprio não me foi oferecido, foi comprado, quando eu saí, devolveram-me, revendi. Não, foi o que aconteceu. Não é? Em relação ao fundo em si, ele tinha administradores não executivos, que foram indicados pela ESAF, que realmente eram, como já disse aqui o seu colega do PAN, eram da Eurofin.